Então, boa noite novamente a vocês, tá? Vamos passar agora para a ação direta de inconstitucionalidade, ou ADIM, tá? Deixa eu tentar usar uma ferramenta aqui. Vamos usar o quadro branco que fica mais fácil para vocês entenderem, tá? Então, nós vamos entrar hoje propriamente dito, tá? Nas ações em espécie mesmo, tá? Então, nós vamos falar hoje da ação direta de inconstitucionalidade. Vocês vão ver na doutrina que ela aparece de duas formas, tá? Alguns chamam de ADI, outros chamam de ADIM, tá? As duas formas estão corretas. Quando eu estudava, era ADIM, agora é ADI. Enfim, são a mesma coisa, tá? O que ocorre? A ADIM, por essência, ela é um instrumento em que eu busco, né? Eu sendo um daqueles 9 legitimados, né? Eu busco que o Supremo Tribunal Federal reconheça que determinada lei ou norma é inconstitucional, tá? Então, aqui, é importante vocês já saberem que a ADIM, ela só pode ser objeto de lei ou norma federal ou estadual, tá? Uma lei ou norma municipal, eu não posso utilizar da ADIM. Então, a ADIM é exclusivamente para lei ou norma federal ou estadual, tá? Lembrar aqui que somente pode propor uma ação direta de inconstitucionalidade os meus 9 legitimados, que a gente viu que estão lá no nosso artigo 103, tá? 103 da Constituição Federal. Lembram, pessoal, da aula passada, que a gente dividiu lá naquele esqueminha, que nós temos 3 mesas, 3 autoridades e 3 instituições? Sim ou não? Só a Camila que lembra. Sim. Vou ter que falar assim, queria ter uma filha igual a Camila. Igual a escolinha do professor Raimundo. Então, pessoal, 3 mesas. Então, nós temos a mesa. E reparem, é mesa, pessoal. Não é um senador. Então, é a mesa do Senado, tá? A mesa da Câmara Federal. Ou a mesa da Assembleia Legislativa dos Estados, ou Distrito Federal. Tá. As 3 autoridades, só estamos relembrando, né, pessoal? 3 autoridades. A primeira é o Presidente da República, o Procurador-Geral da República e os governadores dos estados ou do Distrito Federal. E, por fim, nós temos o quê? Conselho Federal da OAB, partido político com representação no Congresso Nacional, ou seja, eu tenho que ter representação, quando eu falo em Congresso Nacional, eu tenho que ter ao menos um senador e ao menos um deputado vinculado àquele partido para mim dizer que eu tenho representação no Congresso Nacional, já que o Congresso Nacional se divide em 2 casas. Lá do nosso desenho, lá, a panela cheia e a panela fechada. E, por fim, nós temos Confederação Sindical Nacional ou entidade de classe nacional. Isso aqui tudo foi da aula passada, vocês devem estar sabendo bem.
ainda da aula passada, nós falamos que desses 9, em cada um desses grupos eu tenho o que a gente chama de legitimado especial. Tá? O legitimado especial é aquele... Deixa eu só adicionar aqui que apareceu um monte de aluno. Emerson. Legitimidade especial, né, é aquela legitimidade que a pessoa tem que ter pertinência com a matéria. Né? Então, em cada um desses grupos, eu vou ter só um que é legitimado especial. Ou seja, que ele tem que propor algo que ele tem interesse para a sua representação. Então, o que tem interesse na pertinência à matéria? Aqui vai ser as assembleias legislativas dos estados, ou seja, a mesa da Assembleia Legislativa do Paraná só pode propor uma ADIM, né, uma ADI lá no Supremo, se a matéria que ela está questionando tiver algum impacto no estado que ele representa, ou seja, no Paraná. Tá? Então, em cada grupo desses, eu vou ter 2 representantes universais, legitimados universais. Tá? Os universais, eles podem propor qualquer assunto. Tá? Então, evidentemente, nós temos aqui os senadores e os deputados federais como universais. Né? Então, eles podem ingressar com qualquer assunto, eles podem propor uma ação direta em constitucionalidade. Né? Já a Assembleia Legislativa do Estado tem que ter pertinência com o Estado. Da mesma forma, das 3 autoridades, eu vou ter como universal o Presidente da República e o PGR. Tá? Ambos podem entrar com uma ação direta em constitucionalidade de qualquer matéria. Evidentemente, eu vou ter como legitimado especial, da mesma forma que a Assembleia Legislativa, os governadores. Né? Então, o João Dória, né, ele só pode ingressar com uma ADI referente a algo que tenha interesse e pertinência ao Estado de São Paulo. Ele não pode ir lá questionar alguma lei que tem uma especial finalidade com o Estado do Ceará. Né? Então, ele tem que ter o interesse na matéria. Da mesma forma que nós vamos ter o Conselho Federal da OAB como legitimado universal e o partido político com representação nas 2 casas como universais também. Podem propor qualquer assunto. E, por fim, vai ser legitimado especial a Confederação Sindical Nacional ou Entidade de Classe, evidentemente que ele vai ter que ter pertinência. Né? O Conselho Federal de Medicina, ele vai poder entrar com uma ação direta de inconstitucionalidade de alguma lei ou normativa estadual ou federal que interfira no trabalho dos médicos. Ele não pode ir lá questionar o trabalho dos enfermeiros. Né? Então, você tem que ter uma vinculação de interesse com a área que você atua. Beleza, pessoal? Deu para entender aqui? Beleza. Então, seguindo lá, pessoal, quando a gente fala na ação direta de inconstitucionalidade, nós temos uma divisão, tá, da ADI em 3 espécies. A doutrina vai chamar, em geral, a ADI de ADI genérica, que é o que nós vamos estudar hoje. Mas nós temos ainda a ADI por omissão, tá? ADI genérica. Nós temos ação direta de inconstitucionalidade por omissão. E ainda nós temos a ADI interventiva. ADI interventiva. Dessas aqui, apenas a interventiva não se aplica o artigo 103 da CF. Tá? Mas isso a gente vai ver para frente. Então, hoje, nós vamos ficar com o estudo da ADI genérica, tá? Que é o mais importante para vocês. Bom, então a gente já falou
Tem mais gente aqui. Eu configurei aqui o Zoom, mas ele fica pedindo que os alunos, que eu aceite os alunos aqui. Eu já mexi na configuração para o pessoal entrar automático, mas não deu certo. Vamos lá. ADI genérica. Então, o que ocorre? Né? Quando eu tenho uma ação direta de inconstitucionalidade, né, eu vou lá, né, eu sendo um dos 9 legitimados, eu vou diante do Supremo e digo, olha, determinada lei, né, determinada lei ou norma, lembre-se, né, que tem que ser lei ou norma estadual ou federal. Determinada lei ou norma estadual ou federal, ela é inconstitucional, tá? Então, vamos imaginar que a gente tem legitimidade e protocola lá para o Supremo. Então, quando a gente protocola lá, a gente já apresenta lá para o Supremo Tribunal Federal, olha, esse trecho da lei é inconstitucional. E o Supremo, né, ele vai analisar. E pode ser que o Supremo analise e diga, realmente, pessoal, fecha o microfone, por favor. Quando quiser falar, daí abre. Então, o Supremo vai analisar e ele pode dizer, realmente, esse trecho da lei, ou a lei inteira, é inconstitucional. Beleza. Eu tenho o deferimento da minha ADI. Mas pode ser que o Supremo diga, não, né? Principalmente quando é partido político. Não, você é oposição. Você está fazendo isso só para judiar do nosso amado presidente. Então, ele vai dizer que é constitucional, inconsequente, né? Eu vou ter o indeferimento da minha ADI. Tá? Deu para entender, pessoal? Então, beleza. Onde que está isso, né? A competência do Supremo? Está lá no meu artigo. Eita! Eu adoro essas coisas modernas. Artigo 102, tá? Inciso 1, a linha A da CF, tá? Lá tem a minha competência do Supremo Tribunal Federal, né? Para que ele faça esse controle, né? Então, quando eu ingresso com uma ação direta de inconstitucionalidade, o meu objetivo é buscar que o Supremo realmente confirme para mim e diga para mim que realmente existe uma inconstitucionalidade e que esse trecho da norma, ou a norma inteira, é incompatível com a Constituição. Ou seja, não deve ser aplicado. Tá? Então, quando lá, anteriormente, a Camila me questionou do controle de constitucionalidade estadual, né? Nós temos o princípio da simetria constitucional. Tá? Então, o princípio da simetria constitucional, ele me diz que as constituições estaduais, elas têm que ter simetria, ou seja, elas têm que ser um espelho da Constituição Federal. E isso é evidente, porque não teria lógica eu ter uma Constituição Federal dizendo que quais são meus direitos fundamentais e a minha Constituição Estadual vir me negando alguns direitos fundamentais. Ou seja, eu não posso ter uma Constituição Estadual contrária a uma Constituição Federal. Né? Então, eu posso dizer que determinados dispositivos das Constituições estaduais podem ser objetos de ação direta de inconstitucionalidade, evidente. Né? Isso já ocorreu várias vezes. Isso ocorre muito lá no meu direito tributário, porque eu tenho inúmeras questões de guerra fiscal,
aí envolve um monte de estados, é uma confusão. É por isso que a gente não gosta de direito tributário. A gente prefere direito constitucional, penal, né? A gente gosta da emoção, do sangue, aquela coisa toda, tá, pessoal? Então, vamos deixar para os outros essa parte, tá? Então, seguindo aqui, pessoal, o que é importante eu ainda ressaltar. Nós falamos lá, você lembra que nós falamos lá que o artigo 5º, parágrafo 4º da minha Constituição, recepcionou, né, os tratados internacionais de direitos humanos, tal, né? Nós falamos isso lá nas nossas primeiras aulas, né? As nossas famosas aulas presenciais, que a gente tem saudade, onde vocês poderiam xingar a gente pessoalmente. Lá nós falamos, né, dos tratados internacionais, que eles são recepcionados, né, e eles têm força de emenda constitucional, tá? Então, evidentemente, quando eu falo isso, eu posso dizer também que, da mesma forma, esses tratados, né, eles podem ser, no todo ou em parte, serem questionados, né, em relação à constitucionalidade, né? Evidentemente, se eu digo que eles pertencem, se eu digo que eles pertencem ao ordenamento jurídico como norma, né, como equivalente à emenda constitucional, evidentemente eu posso exercer um controle de constitucionalidade, tá? Então, normal, né, pessoal? Tá? Pergunta até aqui, alguma dúvida? Não, tudo tranquilo, professor. Então, beleza. Então, dito isso, né, pessoal, nós vamos entrar na parte mais emocionante da coisa. Os efeitos da minha ação direta de inconstitucionalidade, né? Nós estamos falando da espécie mais comum, né, a genérica, tá? E o primeiro efeito que eu tenho dessa decisão é o efeito chamado ex tunc. Lembram lá o que é ex tunc? Retroage a data do... Retroage a data da entrada não, da vigência da lei ou norma. Ou seja, nós estamos falando do que, pessoal? ADI, né? Nós estamos falando do controle repressivo, controle de constitucionalidade repressivo. Ou seja, a lei ou norma já está em vigor e eu questiono o STF, né, dizendo, olha, essa lei ou norma que entrou em vigor é inconstitucional. Beleza? Eu, sendo um dos 9 legitimados, eu posso ingressar com uma ADI e provocar o Supremo, dizendo que é inconstitucional. O Supremo analisa e vamos dizer que o Supremo concorda, realmente, é inconstitucional. Em regra, eu adoro o direito por causa disso, né? Em regra é uma coisa, aí é fácil. Depois vem a exceção, ninguém acerta. Em regra, é ex tunc. Então, o Supremo reconheceu que a lei é inconstitucional, tá? Então, a partir da vigência, né, a partir do momento em que a lei ou norma entrou em vigor, o Supremo vai dizer que todos os atos decorrentes daquela lei inconstitucional se tornam inválidos. Legal. Essa é a regra. Outro efeito, desculpe, pessoal, outro efeito é o famoso erga omnes. O que é erga omnes? Para todos. Oi? Para todos. Se aplica a todos. E
E qual que é a diferença do efeito vinculante, pessoal, do erga omnes? Tem diferença? O efeito erga omnes se aplica a todos, beleza. E o efeito vinculante? Se aplica a quem? Os tribunais. Todo o poder judiciário e administração pública. Tem diferença ou não? Tem. Evidente, né, pessoal? Aqui é todos, né? A sociedade como um todo. É muito mais amplo, tá? Então, percebo que o meu efeito erga omnes é a regra aqui. Então, quando o Supremo Tribunal Federal ele diz que determinada lei inconstitucional, a todos se aplica. Bom, essa é a regra, pessoal, tá? Mas o que ocorre sempre no direito? A exceção, né? E aí que o bicho começa a pegar, pessoal, tá? Então, antes de eu entrar na exceção, eu vou falar um negócio aqui, pior que a outra turma não sabia, pessoal. Espero que vocês saibam. Já ouviram falar em repristinação? Sim ou não? Não. 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 Professor. Vocês tiveram direito civil com quem, pessoal? Com a Mariana, com o Richard. Então, Com tá. a Patrícia, com a Sayonara. Eu acho que vocês já deviam ter estudado. Vários profs. Eu acho que vocês já estudaram e não estão lembrando do conceito. Espero eu. Vamos lá. Lei. Então, vou tentar dar aula de direito civil, já que vocês não lembram. Vamos lá. A repristinação, tá? Aliás, deixa eu digitar o conceito, porque o conceito é o melhor, tá? O conceito de repristinação, ele é um conceito que se você falar bem rápido, ele consegue te dar um nó na língua, né? Vou escrever aqui, depois vocês tentam falar rápido. Olha que legal. Repristinação é a restauração da lei revogada pela revogação da lei revogadora. Que beleza, né? Isso aqui é ótimo, tá? Decorem isso que vai cair no exame da OAB. E quem faltou essa aula aqui não vai saber responder. Então, o que ocorre? Como que funciona o nosso sistema, né, em geral? Então, nós tínhamos aqui, né, duas leis. Né? Eu tinha a Lei de Drogas de 68, tá? E daí entrou em vigor, em 2006, uma nova Lei de Drogas. Quando essa Lei de Drogas de 2006 entrou em vigor, né, e geralmente, né, ela pode não dizer nada no texto, mas geralmente ela vem lá no último artigo, lá, dizendo esta lei revoga integralmente a Lei de Drogas anterior, de 1968. Beleza. Até aí tudo bem. Então entrou a 2006 em vigor, a 68 não vale mais. O que é a repristinação? Vamos imaginar que um dos meus 9 legitimados entraram lá em 2006 diante do Supremo e disseram, olha, a Lei de Drogas 2006, né, a nova Lei de Drogas, é inconstitucional por isso, isso e isso. Digamos que o Supremo fosse nesse sentido. Reconhecesse que realmente essa Lei de Drogas ela é inconstitucional. Então, o Supremo dizendo que a nova Lei de Drogas é inconstitucional, ele tornaria ela sem efeito, a Lei de 2006, e o efeito da repristinação é que, ao declarar que a 2006 não vale, a de 68 voltaria a ter validade automaticamente. Isso se chama repristinação. Entender? É a restauração da lei revogada, né? A restauração da Lei 68 pela revogação da Lei 2006, que foi revogada, pela revogação da lei revogadora. Então,
eu revoguei a lei revogadora, né? E a lei revogada foi restaurada. Deu para entender? Isso aqui é direito civil, tá? Mas serve para tudo, né? Direito civil é ótimo, né? Principalmente parte de direito à família, né? É um direito, né? É quase mais pesado que o direito criminal, né? Direito à família é o ramo do direito dos barracos, né? É um programa do Ratinho, Deus o livre, misericórdia. Voltando aqui. Então, tá, pessoal. Onde estávamos? Outra coisa importante, quando a gente fala lá na questão de leis, né, vocês sabem que a lei ela tem um processo legislativo, né, e por fim, uma lei vai lá para o presidente da República vetar ou sancionar, beleza? Lá, vocês devem ter estudado que no artigo 66, tá? O artigo 66 da Constituição, ele me fala do veto do presidente da República. E lá, ele diz que o presidente da República, se ele for vetar o trecho da lei, ele tem que vetar na íntegra, né? Tipo, ele não pode vetar uma palavra, ele tem que vetar o artigo todo, o parágrafo inteiro, o inciso todo. Lembre-se disso, né? Aqui, no Supremo Tribunal Federal, eu não vou ter isso, né? O Supremo Tribunal Federal, diante de uma ação direta de inconstitucionalidade, ele pode revogar, né? Ele pode, melhor dizendo, ele pode dizer inconstitucional um simples termo. Então, por que ocorre isso? Uma palavra só. Porque o Supremo Tribunal Federal, ele é o guardião da Constituição. Ele tem o poder de devolver às leis o sentido constitucional, tá? Então, às vezes, está dizendo uma palavra lá, está dizendo, sei lá, vamos dizer que entra em vigor uma lei dizendo para o estupro, vamos mudar aqui. Tive lá uma mudança no Código Penal, estupro. Estuprar alguém, tá? Vamos dizer que fosse assim, né? Não vamos pôr aqui conjunção carnal. Vamos dizer que o tipo penal fosse estuprar alguém, tá? Pena. Execução na guilhotina. Pois é. Precisa que eu vá lá, né? Vai precisar que eu proponha uma ADI, né, pessoal? Vamos dizer que lá no meu controle preventivo, o legislador não viu inconstitucionalidade, tá? É visível, mas enfim. Então, chegou lá, está em vigor, né? E o que nós temos aqui? Aí, eu entro lá com uma ADI e falo, olha, Supremo, eu não sei como, mas eles aprovaram. Se alguém estuprar alguém, se o estuprador, né, passar a estuprar alguém, é execução na guilhotina. Então, o que ocorre? O Supremo ele vai dizer, né, que é inconstitucional, né? Tá? Ele vai extinguir essa pena, tá? Mas o que ocorre? O Supremo ele pode mudar, né? Ele pode cortar parte do texto, né? Então ele pode simplesmente cortar isso aqui ou revogar inteiro, tá? O que eu quero dizer para vocês é que às vezes lá vem uma palavra não alguma coisa, tá? Artigo, sei lá, artigo 22. Não fazer alguma coisa, tá? A questão do veto, o presidente ele não pode cortar só o não, tá? Se o presidente da República for vetar, ele tem que vetar o artigo inteiro.
Então, ele tem que vetar o texto inteiro aqui, não fazer alguma coisa. Já o Supremo, ele pode vetar só uma palavra. Então, o Supremo, diante desse termo aqui, né, o Supremo vê lá, não fazer alguma coisa, é constitucional ou não? É inconstitucional. O Supremo ele pode muito bem vir aqui e vetar só o não, tá? E deixar o texto como fazer alguma coisa, né? Se eu não fazer alguma coisa é inconstitucional, o Supremo veta o não e mantém o resto aqui fazer alguma coisa e eu terei exercido o controle de constitucionalidade, tá? Então, o Supremo ele não está preso ao mesmo mecanismo de veto do presidente, porque o Supremo ele pode interpretar o texto e adequar, né, à Constituição, diferente do presidente, que ele tem que vetar inteiro, né? Ele pode vetar o artigo inteiro ou só uma linha, mas ele não pode vetar palavras, entenderam? O que eu quero chegar? Tá. Seguindo aqui, pessoal. Bom, isso na doutrina vai se chamar de princípio. Anotem que isso aqui é ótimo para vocês fazerem doutorado em direito, tá? Parcelaridade, tá? Então, o princípio da parcelaridade é o que me permite ao Supremo Tribunal Federal, né, vetar parcialmente algumas palavras e dar o sentido, né? Não precisa que o Supremo vete inteiro o dispositivo, né? Ele pode vetar uma simples, vetar uma expressão, vamos dizer assim. Bom, outra questão que ocorre é o chamado princípio. Pessoal, tem alguma dúvida até aqui? Estão quietos hoje? O que está havendo com vocês? Tudo certo, professor. Tá bom. Princípio da congruência ou arrastamento. Esse aqui é chatinho. Então, o que ocorre? Muitas vezes eu tenho lá, né, nós temos lá uma lei. Então, entrou em vigor uma lei, tá? E daí eu entro lá com uma ação direta de inconstitucionalidade e eu digo lá para o Supremo, olha, entrou a lei em vigor, vamos ver aqui um nome. Diga o nome de uma lei aí, Camila. João da Penha. Vamos fazer uma lei dizendo que os homens apanham das mulheres. Nossa Deus. Artigo. Tá? Então, nós temos lá a Lei João da Penha. Eu tenho vários artigos. Tá? Então, o que ocorre? Então, eu tenho lá o artigo 2º, sei lá. Vamos por aqui. É lícito o marido apanhar da esposa se chegar bêbado em casa. Beleza? Tá? Então, nós temos vários artigos aqui. Mas vamos dizer que eu entro lá com a ADI questionando só o artigo 2º. Olha, Supremo, a Lei João da Penha entrou em vigor, mas o artigo 2º é inconstitucional, porque está legitimando, né, está autorizando a violência lá. Né, se o marido chegar bêbado, a esposa está autorizada a bater nele e eu não tenho consequências. Aí o Supremo diz, realmente. O Supremo reconhece e diz, o artigo 2º é inconstitucional. Beleza. O restante fica em vigor. Só que o que é o princípio da congruência ou arrastamento? Então, vamos dizer aqui no artigo 3º, digamos que no artigo 3º diga que
segundo. Então, vamos dizer aqui no artigo 3º, né? Digamos que o artigo 3º diz que, no caso do artigo 2º dessa lei, né, não poderá o marido se defender. Eu entrei lá, e o Supremo ele disse, realmente, o artigo 2º é inconstitucional. Mas esse artigo 3º, o Supremo não se manifestou. O que é o princípio da congruência ou arrastamento?